Para darmos início ao nosso segundo dia de congresso, nós temos a honra de receber a professora doutora Cristina Bardou Pizarro, médica formada pela Universidade Federal de Pelotas, com residência em endocrinologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, mestrado e doutorado em patologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e professora da Faculdade de Medicina da UFMT e da Universidade de Cuiabá. A professora Cristina abordará o tema obesidade. O que devemos saber? Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por abrilhantar esse evento, por disponibilizar o seu tempo. Muito obrigado, viu? É uma honra tê-la conosco. Boa noite a todos. Inicialmente, eu queria agradecer muito à comissão organizadora, do Congresso de Interdisciplinar de Especialidades Médicas, que nesse meio da pandemia é muito interessante para todos nós. Agradecer em especial ao professor Flávio pelo convite. E na hora que nós estávamos discutindo o tema, nós escolhemos, eu sugeri, o tema obesidade, porque é um tema que todos vão pegar em todas as áreas que escolherem, desde o pediatra, o ginecologista obstetra, e é uma epidemia que a gente tem visto hoje cada vez mais, e até por causa da pandemia do Covid, que se torna um fator de risco para a gravidade dessa pandemia. Então, vamos começar. Então, obesidade, o que devemos fazer? Então, a agenda da minha palestra vai ser, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a obesidade, a importância dessa doença ao longo de séculos e séculos. Um pouquinho da epidemiologia, que tem aumentado muito, a gente escuta na mídia toda hora. As causas, como que é feito esse diagnóstico, no nosso consultório, no nosso dia a dia, na unidade básica, no hospital. E falar um pouquinho de tratamentos, tanto dietético como farmacológico e cirúrgico. Então, a obesidade é uma doença que já vem se falando há muitos anos. Aqui, uma descrição de 460 anos antes de Cristo, onde Hipócrates já sugeria a correlação de obesidade com pessoas com mortalidade. Então, que as pessoas obesas morriam mais cedo que aquelas pessoas magras. Então, já havia essa constatação ao longo da nossa história da medicina. E muito tempo se relacionava que ser obeso era ser uma pessoa saudável, Então, por quê? Porque a tuberculose antes não tinha tratamento, câncer, e nos dias atuais, antes da terapia retroviral, a gente falava dos pacientes portadores de AIDS, que ficavam mais magros, Então, a magreza sempre sugeriu risco de estar doente, e a obesidade não. Então, essa tendência, a população magra para virar população obesa, se viu mais na década de 70 e 80, quando começou mesmo a ter essa inversão de excesso de peso, com aumento de massa gorda, e obesidade nessas décadas de 70. E ao longo do século XXI, agora bem atual, há cada vez essa tendência do aumento do excesso de peso, principalmente em adultos, Então, a gente pode ver aqui em 2013, do IBGE, que relatou mesmo um excesso de peso, que é o IMC acima de 25, e a obesidade, aumentando cada vez mais com índices de IMC acima de 30, que é considerado obesidade, que nós vamos falar ao longo da aula, e cada vez mais essa epidemia da obesidade, que é hoje considerada uma doença crônica. Então, hoje nós temos que sair aqui dessa nossa palestra, dessa nossa conversa, com a ideia que a obesidade, o paciente obeso é um paciente doente, que é uma doença crônica, que não tem cura, que se ele se descuidar da alimentação, ele vai ganhar peso de novo, e isso acontece até pós-bariátricos também, que é um assunto muito discutido em congressos, que é o que fazer com reganho de peso depois da bariátrica, E saber também que a gente tem que intervir muito na prevenção dessa doença. Então, lá, quando você é o médico da saúde da família, está na UBS, você está fazendo a puericultura, cuidar o peso dessa criança para ela não ganhar peso. Se você já vê que os pais são obesos, 80% de chance dessa criança ser obesa. Então, já começar essa prevenção. Aquele pré-natal que a mulher vem para fazer mensalmente na unidade básica de saúde, cuidar o peso, que ela não passe, não ultrapasse o peso
que pode ser ganho, que é saudável na gestação. Então, tudo isso nós temos que interferir na prevenção, porque durante o tratamento, depois que a pessoa é obesa, é um tratamento muito frustrante, né? Emagrece, mas ocorre muito reganho de peso nessas pessoas. Eu falo para os pacientes, é fácil emagrecer, o principal, o mais difícil é se manter magro. Então, aqui para lembrar um pouquinho, a Organização Mundial de Saúde, né, tem descrito em 2016 que 1,6 bilhões de pessoas acima de 15 anos têm excesso de peso. E dessas, 400 milhões já são obesas, com IMC acima de 30. Então, aqui ao longo do tempo, a gente pode verificar, né, que o excesso de peso, que é IMC acima de 25, é mais comum em homens agora, né, essa é o Vigitel de 2016, mas a obesidade, que é IMC acima de 30, é mais comum em mulheres. Tá? Então, o Vigitel mesmo é um programa que eles ligam para a casa das pessoas e perguntam sobre peso, hábitos alimentares, altura, calcula IMC, para conseguir adquirir esses dados. E eles fizeram isso em várias capitais e mostrou que Cuiabá, mais de 50% das pessoas têm excesso de peso. Então, aqui só para mostrar, né, que esse Vigitel descreveu, né, que a Rio Branco, que é a capital do Acre, tem a maior prevalência de excesso de peso e Palmas, né, a capital de Tocantins, a menor. Então, nós estamos aqui, né, no Mato Grosso, com 56% da população com excesso de peso, né, que é acima dos valores normais de IMC, não quer dizer obesidade, mas que já aumenta a chance das doenças que trazem, né, que vêm com a obesidade, a morbidade da obesidade. Então, quais são as doenças? Por que é tão importante a gente falar de obesidade? Esse tema é tão batido e nós falamos tanto da prevenção? Porque ela traz muitas doenças, né? Além de aumentar a mortalidade desse paciente, ele sobreviver menos anos, mas traz outras doenças, como a apneia do sono, doenças pulmonares restritivas, por causa do tecido adiposo, não consegue respirar. Isso é uma coisa que influencia muito hoje na Covid-19, né? Porque os pacientes obesos estão com problemas mais graves, indo mais para UTI, para ventilação mecânica. A esteatose hepática, que é muito importante, que pode vir a virar cirrose, né? Esse paciente perder a função hepática. Doenças gastrointestinais, infertilidade, as mulheres obesas têm mais dificuldade de engravidar, além de problemas psicológicos, doenças como diabetes, dislipidemia, hipertensão, que são doenças que aumentam o nosso risco cardiovascular. Então, aqui para mostrar, né, do diabetes, ele tem uma correlação positiva com o aumento do peso. Então, quanto mais peso nós tivermos, mais risco nós vamos ter de ter pré-diabetes, que é aquela intolerância à glicose, e também de ter diabetes, tá? Que é uma doença que aumenta, é um fator independente para a doença cardiovascular, para infarto agudo do miocárdio, para acidente vascular cerebral, para a doença vascular periférica. Então, nós temos que agir aqui nesse momento para não tornar, até para não aumentar mais a incidência de pacientes diabéticos. Então, aqui também mostrando um outro estudo, mostrando que a expectativa de vida vai diminuindo com o aumento do índice de massa corporal. Então, quando o IMC é normal, o índice de massa corporal que é 18,5 a 24,9, 80% desses pacientes vão chegar aos 70 anos de idade. E hoje a nossa média, né, de vida do Brasil é em torno de 75 a 79 anos. Quando o IMC começa a subir aqui entre 35 e 40, que já é um grau de obesidade 2, 60% desses pacientes vão conseguir alcançar os 70 anos. E quando esse IMC aumenta para 40, 50, que é a obesidade grau 3, ou conhecido também por obesidade mórbida, 50% vão conseguir chegar aos 70 anos. Então, para ver como tem uma correlação também com a nossa expectativa de vida. Vamos falar um pouquinho, então, do assunto que está bem em voga, e sempre eu falo com meus colegas que trabalham em UTI, e eles falam mesmo, Cristina, 50% a 60% dos pacientes que estão internados em UTI ou em ventilação mecânica, eles são obesos mesmo. Principalmente pacientes jovens que não têm outros fatores de risco para a COVID, só tem o fator de risco obesidade, né? E que às vezes até a gente se passa desapercebido, ele é tão jovem, não tinha diabetes, não tinha outra doença. E a gente vê, às vezes, a foto daquela pessoa que morreu e vê, mas ele era obeso.
Então, a gente até subestima, né, a obesidade nesses casos, como um fator de risco até para a doença do coronavírus, do SARS-2. Então, aqui para mostrar alguns estudos, né, que tem recentemente foram descritos aqui em Seattle, nos Estados Unidos, que 24 pacientes admitidos na UTI entre março e abril, a gente sabe que é uma amostra pequena, mas está mostrando já, e é o que acontece no dia a dia, que a prevalência de coronavírus, né, em pacientes graves na UTI é mais em homens mesmo, geralmente homens mais idosos, né, aqui uma média de 64 anos, eles tinham os sintomas iniciados 7 dias antes da internação e mostrou que 13 desses pacientes em UTI, né, tinham IMC acima de 30, então considerando obesidade. E eles verificaram que 85% dos obesos necessitaram de ventilação mecânica e desses 62% foram ao óbito. Isso comparando com os pacientes que não eram obesos, que também foram ao óbito e ocorreu só em 36% dos casos. Então, verificando mesmo que a obesidade é um fator de risco para uma Covid-19 mais grave e também para a mortalidade desses pacientes. Aqui outro estudo também demonstrando, né, esse aqui, na admissão também pacientes mais jovens que 60 anos e fator de risco para coronavírus em admissão hospitalar. Então, aqui eles viram que em pacientes jovens também, como eu já falei, menor de 60 anos, então não são caracterizados como idosos, e com obesidade grau 1, eles tiveram 2 vezes mais chances de ter a doença grave, né, de internarem na UTI, e com a obesidade grau 2 ou 3, que é IMC acima de 35 e acima de 40, já tiveram 3,6 vezes mais chances de internarem na UTI por Covid-19, comparando com os que tinham IMC menor que 30. Então, além da idade, não foi só a idade, a obesidade influenciou bastante pacientes relativamente jovens. Então, a obesidade, né, mais o isolamento social que nós estamos passando, mais a quarentena, isso aí gera muito, né, eu tenho recebido vários WhatsApp, professora, doutora, eu estou ansiosa, eu tenho que tomar algum remedinho, eu estou comendo muito, então isso aí gera estresse, gera ansiedade. Esse estresse a gente sabe que vai ativar o eixo hipotálamo hipófise adrenal, liberando mais cortisol. Esse cortisol vai ativar os centros de recompensa, né, nos núcleos hipotalâmicos. Ele vai procurar por alimentos mais palatáveis, vai ocorrer um ganho de peso, mais obesidade. E aí, o estresse também leva à piora da qualidade do sono, alteração do ritmo de sono. Então, isso tudo fica um ciclo vicioso, né? Então, aumentando mais chance de obesidade e até maior risco de pegar a infecção, né? E ser uma infecção mais grave, né? Isso que é a gravidade da Covid-19 nos obesos, que é mais importante. Então, o obeso, ele também tem... então, ele tem a mesma chance de pegar o coronavírus, né? Que por não se cuidar, não fazer todos os cuidados de isolamento. E quando ele pega coronavírus, ele pode ter essa evolução mais grave. Então, por quê? Porque ele já tem uma disfunção respiratória, ele tem um volume pulmonar diminuído, a força muscular pulmonar diminuída, né? Então, ele tem já provavelmente uma doença cardiovascular, ele pode ser portador de diabetes mellitus, ser hipertenso, ou ter uma resistência insulínica. E isso tudo aumenta a severidade do curso da Covid-19. Então, isso são os fatores que levam o paciente obeso a ter um pior prognóstico da infecção por coronavírus. Então, resumindo, né, então, a obesidade é um estado de inflamação crônica de baixo grau, né, eu falo que os pacientes obesos, eles são os pacientes já inflamados, né, tem mais risco de tromboembolia, tromboses, né, então, de aumento de viscosidade sanguínea. Frequentemente está associado a outras doenças metabólicas, como diabetes, hipertensão, dislipidemia. Tem uma alteração na resposta imune inata e adaptativa pela própria obesidade. O sistema imune é mais vulnerável a infecções e menos responsivo a vacinas, antivirais e antibióticos.
E estudos em cobaias também demonstraram que a obesidade prejudica a resposta dos linfócitos CD8 de memória à infecção pelo vírus influenza. Então, tem vários estudos que mostram dos obesos com outros vírus, principalmente o vírus influenza. E isso leva a um agravamento da doença pulmonar e dificultando a formação de defesas fundamentais para a eficácia das vacinas também. Então, mais um fator agravante. E a gente tem que também sair dessa nossa aula sabendo assim que o paciente ele não precisa virar com um corpinho de modelo, lá ser bem magrinho, né, voltar ao seu corpinho de 18 anos, 15, 18 anos. Ele precisa principalmente perder de 5 a 10% do seu peso. Então, vamos supor, um paciente que tem 80 quilos, se ele emagrecer 4 a 8 quilos, ele já vai se beneficiar muito, porque está comprovado que 5 a 10% do peso que ocorrer essa redução vai reduzir o risco de diabetes mellitus tipo 2, vai reduzir os fatores de risco para hipertensão, vai melhorar o perfil lipídico, né? Vai melhorar a apneia do sono e vai melhorar a qualidade de vida, vai querer fazer mais exercícios, mais atividades. Então, a gente tem que passar essa ideia para os pacientes que ele não precisa emagrecer 30, 40 quilos. O importante é ganhar qualidade de vida e saúde. Então, é importante passar para os pacientes também que a obesidade é uma doença crônica, grave, recorrente e progressiva, tá? Isso já é descrito em todas as instituições, os órgãos, né, importantes, então, a Organização Mundial de Saúde, a ABESO, a nossa Associação Brasileira de Obesidade, né, que fala que indivíduos obesos devem ter segmento de longo prazo e controle crônico do peso, pois a obesidade é uma doença crônica que tende a recorrer após a perda de peso. Então, existem muitos defensores dentro da endocrinologia que o paciente obeso ele deveria usar medicamento anti-obesidade assim para o resto da sua vida. E tem que saber que ele nunca vai ser um paciente que pode comer de tudo e levar uma vida sedentária, ele tem que cuidar para o resto da vida, é uma doença crônica. E o que nós podemos inferir, né, e ajudar para que isso aí não se torne uma coisa de geração em geração, né? Então, a gente tem que saber que o paciente obeso, várias fases da vida podem influenciar no ganho de peso, como a fase intrauterina, né? Se o paciente, por exemplo, pacientes que são pequenininhos para a idade gestacional, que sofreram uma privação materna de alimentos, então o cérebro dele já se criou, né, se formou com aquela privação de fome, então, de comida, então ele acha que sempre vai faltar comida e ele sempre vai querer comer a mais, né, quando ele se tornar uma criança, um adulto. O peso do nascimento também interfere e a amamentação. Então, se sabe, né, que o sobrepeso, né, a criança que nasce grande também para a idade gestacional, acima de 4 quilos, eles têm mais risco de ser obesos. As mulheres que se submeteram à cirurgia bariátrica, né, eles também elas têm mais chance de ter um parto prematuro e esses nenéns nascerem pequenos para a idade gestacional. Então, eles também se criaram num ambiente intrauterino de privação de alimentos, por causa da cirurgia bariátrica. Então, se fala muito que as crianças, filhos de mulheres pós-cirurgia bariátrica, elas têm tendência a serem obesas por causa desse ambiente intrauterino de privação alimentar. Está também comprovado que o aleitamento materno é um fator de proteção contra a obesidade, né, do que já começar logo com os leites industrializados. E também a parte da família, então, a associação entre a obesidade e da criança e o IMC dos pais parece ser significativa a partir da idade de 3 anos e permanece até a idade adulta. Então, está descrito que se o pai e a mãe são obesos, a criança tem 80% de chance de ser obesa. Se um dos pais, ou a mãe ou o pai ser obeso, ela tem 40% de chance de ser obesa. E mesmo se os dois pais forem magros, a criança tem 10% de ser obesa ainda. É importante nós sabermos, né, que pacientes obesos nos procuram muito porque acham que estão com problema hormonal, mas das causas endócrinas que justificariam o ganho de peso são identificadas em menos de 1% das crianças, adolescentes com obesidade. Então, a gente pode falar em hipotireoidismo, que é a doença da tireoide que faz a pessoa ter dificuldade de perder peso, né, o metabolismo fica mais lento.
uma síndrome de Cushing, que é o excesso de cortisol, mas não é só obesidade, traz outras características também. Então, é importante ficar claro que os distúrbios endócrinos são muito raros, tá? O mais comum mesmo é o desequilíbrio entre a ingesta alimentar e o gasto energético, tá? Também está descrito que a cada parto sucessivo que a mulher tem, ela ganha cerca de 1 quilo acima do peso que normalmente aumentaria com o aumento da idade. Então, também é importante, né, principalmente para os obstetras, não cuidarem muito esse peso da mulher durante a gestação, porque acaba o neném nascendo, a placenta saindo e tudo, e o resto da gordura fica toda na mulher e ela acaba se tornando obesa. O risco da obesidade na criança aumenta cerca de 15% para cada aumento de 5 anos de idade materna. Então, também tem essa correlação, né, que hoje as mulheres estão tendo os filhos mais velhos e que isso está agravando também o risco de obesidade. Então, também tem essa correlação com a idade materna. E a causa, né? Então, a gente sabe que o tecido adiposo em excesso é provocado por uma ingestão superior à demanda energética. Então, você come mais, né? E que isso é o mecanismo lá dos primatas, né? Então, o homem sabia que às vezes ia ficar sem a caça 2, 3 meses, então o cérebro dele o corpo já queria armazenar energia, né, na forma de gordura, para passar esses dias, esses meses que ele não ia ter uma caça, alguma coisa para ele comer. Mas hoje, né, nessa vida moderna que nós temos, não falta comida, o alimento está na mão, ali está no mercado, está para todo mundo, então tudo que a gente ingere acaba sendo com mais calorias do que a pessoa gasta, né? Porque hoje o sedentarismo também está muito importante, não fazer exercício. Então, com isso, com esse desequilíbrio dessa balança, né, você vai aumentando o número, fazendo uma hipertrofia, e também o tamanho dos adipócitos, fazendo uma hiperplasia. Então, uma pessoa extremamente obesa pode ter até 4 vezes o número de adipócitos, cada um contendo o dobro de quantidade de lipídios que uma pessoa magra. Então, é muito tecido adiposo mesmo. E principalmente o tecido adiposo abdominal, que é o que tem os adipócitos que são mais resistentes à insulina, são os que mais dão doenças cardiovasculares. Então, a fisiopatologia da obesidade envolve muito uma complexa interação entre os fatores ambientais, que são os mais comuns, os comportamentais, psicológicos e os genéticos. Os ambientais, então, são os principais contribuintes para essa epidemia, né, de obesidade. Então, é aquela questão da alimentação mesmo. E qualquer fator que interfira nos mecanismos de fome, prazer, saciedade, saciação, pode interferir no padrão da ingesta alimentar. Então, em um ano, o consumo calórico 5% maior do que o gasto energético promove um ganho de 5 quilos de gordura corporal. Então, se em um ano você come 5% a mais do que você gasta, todo dia você, ao longo do ano, vai ganhar 5 quilos. Tá? Então, esse é o principal fator onde e é o mais difícil que nós temos para interferir na mudança de hábitos alimentares, né, e de exercícios físicos, que é a mudança do estilo de vida, que a gente ouve falar tanto nos livros, nos congressos, que são os MEV, onde é mais difícil e permanecer com essas mudanças ao longo de toda a vida. Nós também temos que descrever, né, os fatores ambientais, medicamentos, então nós temos uma lista enorme de remédios, principalmente antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, corticoides, algumas terapias antirretrovirais que são usados para AIDS. Então, nós temos que sempre na história, na anamnese desse paciente, ver se ele houve algum, né, uso desses medicamentos, que ele começou a ganhar peso depois desses medicamentos. Então, tentar trocar, conversar com o psiquiatra, com quem prescreveu a medicação, para tentar trocar essa medicação, se possível, por uma que não faça tanto efeito no peso do paciente. Quanto aos aspectos psicológicos, então os fatores, os sintomas de estresse, como ansiedade, depressão, nervosismo, hábito de se alimentar, quando tem problemas emocionais, estão presentes e são muito comuns em pacientes. Principalmente assim, eles falam muito, doutora, quando eu chego em casa à noite, é onde eu quero comer mais. Então, gera aquela ansiedade, principalmente agora nesse período de pandemia, nessa situação atípica, e os pacientes acabam recorrendo para a comida, né? Então, a gente até pede para ele fazer muito recordatório alimentar e que cada vez que ele come, ele expresse também, escreva
o sentimento, o que ele está sentindo naquele momento que ele foi para determinada comida. E existem evidências relativamente fortes que relacionam a obesidade, a depressão, de maneira bidirecional, indicando um risco de 40% maior de desenvolver depressão em adolescentes obesos, enquanto 70% dos pacientes adolescentes deprimidos podem acabar obesos. Então, é uma via de duas mãos que a gente faz, né? Então, eu tô ansioso, eu como mais, daí eu como mais, eu fico obeso, daí por eu estar obeso, eu fico deprimido, e assim vai um ciclo vicioso. E também não podemos deixar esquecer, né, que tem a predisposição genética, então evidências atuais sugerem que 20 a 25% dos casos de obesidade possam ser provocados por fatores genéticos. Então aqui, né, a gente fala, aqui é uma síndrome de Prader-Willi, que é uma obesidade monogenética, né, de um gene só, mas existem as poligênicas, que são formas muito raras de obesidade, mas que nós temos que ficar atentos também, porque daí o acompanhamento é diferente. Então, o nosso diagnóstico de obesidade. Então, a gente, né, claro, começa uma consulta através da anamnese, então sempre avaliar o quê? A trajetória do peso, há quanto tempo ele está ganhando esse peso, se ele fez tratamento e emagreceu, quantas tentativas prévias de perda de peso ele fez, se tal remédio que ele usou deu resultado, se teve efeito colateral, em quanto tempo ele conseguiu se manter essa perda de peso e voltar a ganhar peso. E, além disso, perguntar sobre estilo de vida, né? Tem gente que não toma café da manhã, só vai almoçar, só janta, faz 2 refeições por dia. Os hábitos alimentares, se gosta de saladas, verduras, e se faz alguma atividade física. Sempre é importante constar na anamnese desse paciente. Constar também os medicamentos, né? Pois a gente já falou que vários medicamentos podem contribuir para a obesidade, e também é muito útil perguntar a história familiar de obesidade, o peso que essa pessoa nasceu, né, quantos quilos, se a mulher, por exemplo, quantos quilos ela engordou na gestação, se usou remédios antigamente, para agora não está usando mais, mas usou corticoide por muito tempo, se fuma, as horas de sono, porque está comprovado que técnicos de enfermagem, pessoas que fazem plantão noturno, ganham peso mesmo por alteração de ciclos circadianos de hormônios, horas de trabalho, mudanças na rotina, por exemplo, ganhei peso depois que minha mãe faleceu, ou depois da separação, ou depois que eu parei de fumar, que é muito comum. Então, tudo isso deve constar na anamnese do paciente obeso. E depois vamos para o exame físico, né? Então, nós temos que fazer a antropometria, que é a mensuração do corpo humano e de suas partes, né? Então, a gente vai avaliar através das medidas, né, do corpo humano, o estado nutricional desse paciente e o risco de comorbidades. Então, a gente tem que, essas medidas antropométricas se dividem em peso, altura, circunferência abdominal, né, que é para a gente ver o risco cardiovascular, da gordura visceral. O peso deve ser bem distribuído, né? Quando sobe na balança, em ambos os pés, devem estar bem paralelos. Então, esses cuidados a gente tem que ter na hora do exame físico, olhar para o horizonte, colocar ele no estadiômetro, né, a pessoa, ou naquelas balanças antropométricas mesmo de consultório, que tem já a fita métrica ali para medir. Então, o paciente bem ereto, então tem que fazer as medidas certinhas para a gente vai usar essas medidas para calcular o IMC, o índice de massa corpórea. Também é importante a circunferência abdominal, então a gente tem que pegar a borda superior da crista ilíaca e a 10ª costela, né, e passar um ponto médio e passar a fita métrica aqui, né, nesse ponto entre esses duas referências, e não precisa passar pelo umbigo, tá? Isso é importante, senão você vai até aumentar a circunferência abdominal desse paciente. E saber que aqui, para nós, sul-americanos, né, nós temos que seguir assim, que a circunferência abdominal em homens maior que 90 aumenta o risco cardiovascular, e em mulheres está mais acima de 80, tá? Então, temos que saber esses valores para podermos classificar esse paciente com circunferência abdominal aumentada e com risco cardiovascular aumentado.
Outra forma também de avaliarmos é o diâmetro sagital abdominal, onde o paciente está deitado, aquele paciente que não consegue ficar em pé, né? E os grandes obesos têm muito isso mesmo, muitas vezes tem dificuldade até de se locomover, para levantar da maca, ficar em pé. E a gente pode medir, né, da coluna do dorso até a circunferência abdominal, o maior ponto aqui que vai dar o diâmetro sagital abdominal. E daí, através dessa circunferência abdominal, nós vamos classificar esse paciente que a gente chama em forma de maçã, que é a gordura visceral. Então, existe muito, é muito comum a gente ver pacientes, os falsos magros, né? Que é aquele paciente magro, rostinho fino, perninha fina, mas tem aquela circunferência abdominal aumentada e ele muitas vezes é mais, tem mais risco cardiovascular do que aquele paciente em forma de pera, onde a gordura se localiza mais nos quadris. Tá? Então, é importante essa distribuição da gordura no corpo do indivíduo para a gente saber quanto o risco cardiovascular. E os índices antropométricos, então, é o índice de massa corporal, a relação cintura-quadril e as pregas cutâneas. Aqui nós vamos nos ater mais no IMC, que é o mais prático, que a gente usa todo dia mesmo. Então, ele tem vantagens, porque ele é simples, ele é não invasivo, tem baixo custo, né? E tem uma relação com a relação circunferência quadril, né? E também com a mortalidade estabelecida. Então, você sabe quanto maior o risco, maior o IMC, maior a mortalidade. E também ele tem as suas desvantagens, porque ele não avalia a distribuição de gordura, né? Ele não vê se a gordura está mais no abdômen ou mais no quadril, né? E ele também não avalia a composição corporal. Então, eu posso pegar aqueles pacientes que são muito musculosos, ou pacientes que estão edemaciados por uma síndrome nefrótica, por exemplo, e o IMC vai dar alto. Então, ele não está com IMC alto por excesso de tecido adiposo, e sim por outras causas. Então, o IMC é calculado do peso dividido a altura ao quadrado. Aí você vai ter o índice de massa corporal. Então, através desse IMC que nós vamos classificar o paciente. Então, como eu já havia falado, normal é entre 18,5 e menos que 25, né, esse índice. Entre 25 e 29,9 é classificado como sobrepeso. Entre 30 e 34,9, obesidade grau 1. Entre 35 e 39,4, obesidade grau 2. E acima, maior ou igual a 40, obesidade grau 3. A gente sabe que quanto maior o IMC, maior as comorbidades e a mortalidade desses indivíduos. Nas crianças, a gente não usa tanto aquela tabelinha, esses valores que eu comentei agora. A gente vai mais nas curvas, né, de IMC para meninos e usa mais o score de Z. Então, entre 1 e 2 já tem o risco de sobrepeso, entre 2 e 3 é sobrepeso, a criança com sobrepeso, e acima de 3 é obesidade, tá? Então, essa tabelinha aqui é para os meninos, e essa tabelinha aqui também, através do score de Z, a gente usa para as meninas. E nas gestantes também, então é importante também nós classificarmos essa gestante, né? Atenção, principalmente no pré-natal, recomendação de ganho de peso. Então, ganho de peso total no primeiro trimestre, então quando a pessoa já está no IMC baixo, ela pode ir ganhando aos pouquinhos e o total da gestação 12,5 a 18 quilos. Se ela já está com o IMC adequado no início da gestação, né, ela pode ganhar de 11 a 16 quilos. Mas se ela já está obesa, no primeiro trimestre de gestação, é ideal ela nem ganhar nenhum peso aqui, que está bem pequenininho o feto ainda, né, o embrião, e ela pode ganhar de 5 a 9 quilos, não ultrapassar isso, porque ela já está em excesso de peso. E tá, então o paciente veio, nós fizemos a anamnese dele, fizemos o exame físico. E quais exames que são importantes para nós para dar continuidade nesse paciente? Então é importante um hemograma, até para eu saber se ele tem anemia ou não, porque eu vou ter que dar uma orientação alimentar quanto à carne vermelha, ao feijão, né? Então é importante o lipidograma para saber o risco cardiovascular, calcular o risco cardiovascular desse paciente.
A glicemia de jejum, para ver se ele já está com uma certa resistência insulínica. Ácido úrico, também vem de proteínas, né, dos aminoácidos. As transaminases hepáticas, né, a ALST, a TGO, TGP, ALST, ALP. Daí a gente precisa saber, porque eu vou passar alguns remédios, né, muitas vezes necessários para esses pacientes, tem que saber como é que está esse perfil hepático dele, perfil do rim também, e podemos descartar, né, depois que a gente também fez a palpação da tireoide durante o exame físico. Também durante o exame físico é importante a gente descartar qualquer outras causas endócrinas, por exemplo, o paciente, ele tem estrias violáceas, hirsutismo, ele pode ser um portador de doença de Cushing, né, de síndrome de Cushing, então eu também posso acrescentar alguns exames que durante a anamnese e o exame físico, eu achei que ele tem alguma característica de alguma doença que possa estar levando à obesidade. Então eu posso pedir cortisolúria, cortisol salivar, da meia-noite, posso investigar síndrome de Cushing se eu achar que a anamnese e o exame físico é compatível com uma doença que esteja causando essa obesidade. Agora, então, vamos falar um pouquinho do tratamento, né? Então, é importante sempre, então, mudar esse equilíbrio, né? Que a gente já falou, que é aumento de ingesta calórica e diminuição de gasto energético. Então, a gente tem que retomar esse equilíbrio entre dieta e atividade física. Então, é importante essa mudança do estilo de vida, né? Uma restrição calórica moderada, então a gente pode reduzir 500 calorias. Então, se o paciente comia 5.000 calorias, vai para 4.500 e aos pouquinhos vai diminuindo essa redução, né? Fazendo essa redução calórica diária. Aumentar a atividade física, então se ele conseguir fazer 30 minutos por dia de atividade física já está muito bom, né? Por exemplo, se ele conseguir fazer 200 a 300 minutos por semana, previne recuperação de peso perdido a longo prazo, geralmente se ele conseguir fazer isso por mais de um ano. Implementar as técnicas comportamentais visando o aumento da aderência à dieta e atividade física, porque muitas vezes eles começam bem naquele furor, assim, de fazer tudo certinho, emagrece nos primeiros 3, 4 meses, depois vão se descuidando e o peso também vai diminuindo, perda de peso, porque o corpo vai acostumando, e daí eles vão se desmotivando. Então, isso a gente tem que fazer essas técnicas comportamentais para manter esse padrão de perda de peso. Então, fazer o automonitoramento regular da ingestão dos alimentos, do peso, da atividade física, e para manter o peso perdido, o monitoramento do peso deve ser realizado uma vez por semana ou mais, né? Então, a gente pede para ele não ficar pesando todo dia, até porque as mulheres mesmo têm muita variação, né? Hoje eu tô para menstruar, tô mais inchada. Então, se pesar uma vez por semana já tá de bom tamanho, sempre na mesma balança, de manhã em jejum, para também não gerar aquela ansiedade. Um dia eu emagreci 500 gramas, 200 gramas, no outro dia foi menos, mas aí eu estava mais inchada. Então, também tem essa alteração diária do nosso peso por retenção de líquidos também. E como prescrever dieta para o obeso? Então, hoje nós temos um guia alimentar da população brasileira, né, em 2014, foi lançado, e que fala algumas dicas muito interessantes. Então, faça, assim, de alimentos à base de sua alimentação, né, os alimentos saudáveis, que a gente fala comida de verdade. Então, reduzir bastante óleos, gordura, sal, açúcar refinado, né, usar temperinhos verdes, outras preparações para fazer a nossa alimentação, evitar produtos prontos para consumo, produtos industrializados, ultraprocessados, né? Tentar fazer sucos, evitar suco de caixinha, principalmente, fazer o suco da fruta mesmo, sem açúcar, só com a frutose. Então, são algumas dicas, se conseguir introduzir isso no dia a dia, na verdade, a gente fala que o paciente ele não está em dieta, ele está numa reeducação alimentar, comendo o que ele precisa, o que o corpo dele precisa. É importante, então, para as crianças, é muito importante, então, evitar as bebidas adoçadas, refrigerantes, inclusive sucos de caixinha, né? Usar mais a água mesmo. O leite, ele pode usar o semidesnatado ou desnatado, porque ele tem bastante cálcio, não vai interferir na parte do osso da criança. Restringir calorias, então vai restringindo aos pouquinhos, né? Para a criança não se sentir assim, estou de dieta, não posso isso, não posso aquilo, que gera até uma ansiedade maior. Evitar as gorduras saturadas e trans,
né? Alimentos com alto índice glicêmico, né? Essas bolachinhas recheadas, isso é um veneno. E incentivar a criança também a comer verduras, legumes, frutas. Você, os pais, né, devem comer, mostrar também para a criança que você está comendo. Não adianta só falar, né, e não mostrar. Também é importante mostrar para a criança que você também está fazendo uma alimentação saudável. Tornar assim uma brincadeira e que eles ao pouco, naquela brincadeira, ela vai aprendendo o que é saudável e provar todos os legumes e verduras. E atividade física no obeso? Então, o exercício físico hoje ele faz parte do tratamento, além da mudança dos hábitos alimentares, a atividade física é parte do tratamento de obesidade, né? Porque todo mundo quer a varinha de condão, né? Que chega uma fada madrinha e vem e o paciente estava obeso se torna magro. Então, não. Eu explico para os pacientes, você não engordou isso em 1 mês, 2 meses, então você não vai emagrecer isso em 1 mês, 2 meses. Então, tem que ter paciência, persistência e manter o tratamento certinho. Então, nós temos alguns tipos de treinos, né? O aeróbico, que é mais eficiente, que é aquele que você aumenta a frequência cardíaca, então esse exercício leva ao perda de peso, reduz a gordura visceral, principalmente a gordura hepática, a esteatose hepática, e melhora o condicionamento cardiometabólico. E o treino de resistência, que é aquele mais musculação, né? Mais pilates, ele proporciona o ganho de massa magra, que também, a massa magra, ela é uma massa metabolicamente ativa, então ela consome mais calorias. Então, quanto mais massa magra você tiver, mais fácil você se manter magro também depois que ocorre a perda de peso. Então, a melhor opção é o treino aeróbico associado com o treino de resistência, né? Mas se falta tempo, assim, tô muito corrido para fazer exercício físico, assim, numa academia, alguma coisa, se você tiver que investir, invista no de treino aeróbico, que é o que ajuda a perder peso, né? Essa função de emagrecimento na obesidade. Se em 4 a 6 meses, né, você foi no seu médico, está monitorando a perda de peso, consumo da dieta reduzido em calorias, aumentou a atividade física, você tem que ter conseguido, nesse período, emagrecer, pelo menos perder 3 a 5% do seu peso corporal. Se isso não foi alcançado ou não produziu benefícios clinicamente significativos, daí é importante encaminhar já para esse paciente para um especialista, alguém que possa até lançar mão de algum medicamento, né, para esses pacientes. Cuidar também é importante, né, que está descrito nas nossas diretrizes brasileiras de obesidade 2016, que essas dietas muito baixas calorias, né, low carb, a dieta da cetogênica, tudo, a gente com menos de 800 calorias devem ser usadas em circunstâncias muito limitadas e sempre com acompanhamento médico. Muitas vezes acontece nos spas, né? Nos spas é que ocorre, porque tem um médico ali, o paciente está sendo monitorizado, né? Sempre ocorrer com uma supervisão do paciente, porque quando se perde um peso muito rápido, também pode levar a complicações de saúde, como a gente vê na cirurgia bariátrica, aquele paciente emagrece 30 quilos em 1 mês, ele pode ter piora de esteatose hepática, pode ter outras complicações mais graves. Os substitutos da refeição são úteis e eficazes como parte de um plano, né? Então é importante, né, o paciente comer pouquinho e seguido, né? A gente fala, não pode ficar assim também tomando só shake, né? Então também, não almocei, tomei o shake e tal, não jantei, tomei o shake e tal. Então também tem que cuidar. E assim, explicar assim que a gente tem que emagrecer com nossa dieta do dia a dia, então dietas balanceadas, então elas têm que ter de 20 a 30% de gorduras, 55 a 60% de carboidratos, que é o que nos vai dar energia, 15 a 20% de proteínas, que é importante para o nosso músculo, promovendo um déficit de 500 a 1.000 calorias por dia. Então isso é importante que o paciente consiga perder o seu peso na comida do dia a dia ali, né? Não adianta dizer assim, você tem que comer tal barrinha de cereal, tal leite assim, tal fruta assim, que são caras, né? E que muitas vezes o paciente não vai ter acesso, enquanto se ele comer o arroz e o feijão, se ele diminuir o óleo do arroz, o feijão não botar a linguicinha, fazer um feijão mais magro, diminuir a quantidade do arroz e do feijão que vai no prato, então já vai promover também uma perda de peso nesse paciente. E o tratamento medicamentoso, então,
ele tem o seu lugar também, né? Ele é justificado quando tiver a mudança dos hábitos de vida, então não adianta ficar só tomando remédio e ficar rezando assim que ele emagreça você. Ele não cura a obesidade, né? Muitas vezes quando suspende alguns remédios, você ganha todo o peso se você não fez a mudança do estilo de vida. Ele deve ser sempre feito com uma supervisão médica, porque tem vários remédios que têm efeitos colaterais, sempre considerar o risco e benefício desse medicamento e ver também se é seguro para aquele paciente, né? Se ele não tem uma contraindicação para tal remédio. Então, a indicação de tratamento, né, medicamentoso é quando o IMC está acima de 30, então aquele paciente obeso mesmo, ou se ele for sobrepeso e tiver comorbidades associadas à obesidade, hipertensão, diabetes, problemas osteomusculares como artrose, problema lombalgia, né, na coluna lombar, então tem indicação. E a ausência, assim, ele já tentou a mudança do hábito de vida, tentou dieta, tentou atividade física, né, por um tempo e não conseguiu. Então, aqui nós temos, né, as medicações aprovadas para a obesidade no Brasil, né, que é a sibutramina, orlistat, liraglutida e a lorcaseína, que eu até cortei aqui porque saiu agora em fevereiro, uma resolução que ela estava dando muitos efeitos colaterais e foi retirada do mercado. Então, tem até um posicionamento da ABESO, que é a Associação Brasileira de Obesidade, Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que houve um aumento de número de pacientes com neoplasias com uso prolongado da lorcaseína. Então, por isso, o laboratório, né, que é um laboratório japonês, e aqui no Brasil era comercializado pela Eurofarma, desde 2020, então, suspendeu a comercialização dessa medicação. Então, vamos falar das que tem no mercado, né? Uma que nunca saiu de ser do mercado é a sibutramina. Então, tem comprimidos de 10 a 15 miligramas, evitar em pacientes idosos, acima de 65 anos, com antecedentes de doença cardiovascular, dizendo que já teve um AVC, ou tem insuficiência cardíaca, ou alguma arritmia, um hipertenso que não controla, então não pode usar sibutramina porque piora essas doenças. E os efeitos colaterais muito comuns são dor de cabeça, boca seca, insônia, tonturas e pode aumentar a pressão arterial diastólica mesmo. Tem que ficar cuidando da frequência cardíaca. A sibutramina, né, quando bem indicada, que não tem esses pacientes que já têm função cardiovascular comprometida, ela se mostrou que, claro, você emagrecendo, né, você melhora a função cardiovascular, então melhora o perfil lipídico, melhora o controle do diabetes, reduz a obesidade abdominal. E também tem que cuidar que, então, naquele paciente que já é hipertenso, a pessoa que já tem uma frequência cardíaca aumentada, ela pode aumentar. Então, tem que ser, como a gente falou lá no início, bem indicada. Tem um grande estudo, que é o estudo SCOUT, né, que fez o tratamento de sibutramina associado a um risco aumentado de doença cardiovascular. Então, tem que ficar cuidando, né, como eu falei, e até quando a gente prescreve a sibutramina, ela é no receituário azul, né, B2, e tem um termo de responsabilidade, que é assim, não usar em pacientes acima de 65 anos, não usar em hipertensos, pacientes que já têm comprometimento cardiovascular, então a gente tem que cuidar também. E essa conclusão é que o grupo de sibutramina desse grande estudo apresentou 2 a 4 batimentos por minuto maior que o grupo placebo, que para perda de peso equivalente, o grupo sibutramina apresenta de forma consistente 1,5 a 2 milímetros de mercúrio de elevação da pressão arterial e não deve ser utilizado em pacientes com doença cardiovascular pré-existente. Então, a gente tem que cuidar que ela tenha esse efeito colateral. O orlistat é uma medicação que não age no nível de sistema nervoso central, ele age a nível gastrointestinal, onde ocorre uma diminuição na absorção de 30% de gordura de todos os alimentos que a gente ingere. Então, ele é uma medicação usada perto das refeições para não deixar aquela 30% da gordura que tem naquele alimento ser absorvida. Então, a posologia, cada comprimido tem 120 miligramas, pode ser usado antes ou durante as principais refeições, são geralmente 3 vezes ao dia, mas como age no trato gastrointestinal e diminui a absorção, ele vai ter efeitos gastrointestinais, como diarreia, urgência fecal,
Geralmente, quando a refeição tem muita gordura mesmo, vai piorar essa diarreia. Tem pacientes até que evacuam sem sentir. E com isso também pode ter alguma diminuição na absorção de vitaminas lipossolúveis, né? Então tem que ficar cuidando também dos pacientes que já têm deficiência de vitamina D, algumas outras vitaminas que pode piorar essa deficiência. Também tem grandes estudos, né, do Shendos, que é o estudo que fez do Orlistat, mostrando também que houve uma prevenção de diabetes em pacientes obesos. Então, se você fizer uso de Orlistat e mudança de estilo de vida, ou só placebo e mudança de estilo de vida, a chance de manter, né, o peso mais magro, se manter magro, foi maior com Orlistat do que com placebo. Então, nós também podemos usar, né, tanto o Orlistat, que age no trato gastrointestinal, quanto a sibutramina, que é uma medicação que age no sistema nervoso central. Então, você pode fazer uma ação sinérgica, né, dessa combinação, que cada um age num lugar. Você pode usar doses menores, por exemplo, aquele paciente que está com muita diarreia com Orlistat, você pode tomar doses menores quando está junto com a sibutramina. E, por exemplo, os efeitos colaterais são opostos. Por exemplo, a sibutramina faz constipação, o Orlistat faz diarreia, então os dois vão se equivaler. E as desvantagens é que pode ter mais efeitos colaterais, o custo também vai aumentar. Então, tem que colocar tudo isso na balança e explicar para o paciente quais são os efeitos colaterais, o que ele pode sentir, né, como que a medicação vai agir no corpo dele. Então, a sibutramina e o Orlistat são úteis no tratamento do paciente com sobrepeso e comorbidades ou só obesos. Ela não deve ser a sibutramina ser utilizada em pacientes com doença cardiovascular prévia, né? E o uso de agentes farmacológicos, como a sibutramina e o Orlistat, demonstra efeitos favoráveis em relação às adaptações associadas à perda de peso, devendo ser considerado seu uso por longo prazo. E a liraglutida, que é outro medicamento também liberado pela nossa diretriz brasileira. Então, ele é um análogo do GLP-1, é usado uma vez por dia, ele é subcutâneo, né? Vem uma seringuinha, já uma caneta com as agulhinhas, tudo para ser aplicado. E ele foi aprovado para o IMC acima de 30 ou sobrepeso com comorbidades associadas, que nem os outros. Ele é um remédio que aumenta os níveis de GLP-1 no nosso organismo, e o GLP-1 é uma incretina que faz a gente aumentar a nossa saciedade. Então, deixando assim, a gente come um pouquinho e já sente satisfeito. Então, mostrou mesmo que ocorreu uma perda de peso quando usar liraglutida por 2 anos, né, nesse grande estudo. Então, aqui a gente vê o placebo, que perde peso, o Orlistat no verdinho aqui, e a liraglutida, 3 miligramas, que é a dose maior, foi a que mais conseguiu fazer uma perda de peso importante e se manter, né, com essa perda de peso também. Então, mostrando, inicialmente ele foi feito um remédio como o antidiabético, né, na dose de até 1,8 miligramas, e viram que esses pacientes que usavam para diabetes acabavam emagrecendo. Então, hoje, depois ele foi feito um estudo só em obesos, né, sem serem portadores de diabetes, e viram que em doses maiores se consegue eliminar o peso e até se manter magro, com essa perda de peso. Os efeitos colaterais, então, mais são um trato gastrointestinal, até porque parece que está sempre aquela saciedade, assim, o estômago parece que está sempre cheio o estômago, então pode ter náuseas, vômitos, né? Muitas vezes até a gente tem que reduzir de novo a dose desse medicamento, ou muitas vezes até de tantos vômitos, até suspender esse medicamento que alguns pacientes não toleram, mas é muito raro. Também um grande estudo que saiu, o LEADER, né, mostrou que a liraglutida também diminuiu a chance de doença cardiovascular, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Então, comparando com placebo, né, os pacientes que usaram liraglutida tiveram menos eventos primários, né, cardiovasculares, ou morte por causa cardiovascular. Então, mostrando também que além dele levar a perda de peso, ele também faz uma cardioproteção. E nós temos medicamentos que a gente chama off-label, né, que são medicamentos que são usados para outras situações e que acabam os pacientes obesos também emagrecendo. Então, vamos falar um pouquinho do topiramato, né, que é um anticonvulsivante.
e ele faz essa perda de peso por aumentar a sinalização da leptina, que também vai agir no sistema nervoso central, diminuindo a nossa fome. Então, se mostrou também que pacientes obesos, aqui mostrando placebo, né, com uso de topiramato em diferentes doses, que o uso de topiramato, ele promoveu uma perda de peso, né, dos pacientes e também manteve esses pacientes magros. Então, o topiramato hoje também é muito usado pelos neurologistas com pacientes com enxaqueca. Então, aquele paciente que tem enxaqueca, que é obeso, pode usar já o medicamento que vai ajudar nas duas pontas, né, nas duas patologias. Mas também o topiramato, está até escrito na bula, que o paciente não pode dirigir por um tempo que está começando a medicação. A gente começa com uma dose pequena e vai aumentando aos pouquinhos, porque ele tem muito efeito no sistema nervoso central. Então, pode dar boca seca, uma alteração assim na concentração, parestesias, alteração no paletar. Então, a gente tem que começar bem aos pouquinhos para ir aumentando, senão o paciente não tolera essa medicação. A bupropiona, né, também outra medicação off-label, é o inibidor da recaptação da noradrenalina e adrenalina. É um tratamento que é usado muito para depressão e no tabagismo, né? Os pneumologistas usam muito na ajuda para ajudar, né, fazer o paciente parar de fumar. Mas ele, como monoterapia, só ele usado sozinho para pacientes obesos, ele não tem um resultado tão bom. A associação dele com naltrexona é que ajuda muito a reduzir o peso. Então, eles isoladamente não são bons para perda de peso, mas associados tem um sinergismo muito bom. Então, aqui mostrando também, né, o placebo, em questão de perda de peso, e a associação de naltrexona e bupropiona em diferentes doses. Então, mostrando também com a dose maior de naltrexona ocorreu uma perda de peso maior. Os efeitos colaterais, principalmente náusea, cefaleia, boca seca, constipação, sempre tem que ser avisados por paciente, muitas vezes não são tolerados, mas é em torno de 5% que ocorre, então a maioria dos pacientes se adapta bem. E a lisdexanfetamina, que é uma medicação, que é o primeiro medicação aprovado pela FDA para tratamento de transtorno de compulsão alimentar periódica. Então, aquele paciente que acorda à noite para comer, né, tem uma compulsão alimentar que às vezes muitas vezes a gente tem que pedir uma avaliação para o psiquiatra para ver se é uma compulsão alimentar mesmo. Ocorre de 0,7% a 4% da população geral, né, esse transtorno, e até 75% dos pacientes em programas de controle de peso pode ter um grau de transtorno de compulsão alimentar periódica. Daí existe uma tabela, né, que a gente vai preenchendo de várias perguntas para ver se classifica esse paciente como esse transtorno. E daí, se você classificar, né, junto com o psiquiatra, com esse transtorno alimentar, você pode lançar a mão dessa medicação, lisdexanfetamina. Então, mostrou, né, que o tratamento com diferentes doses dessa medicação também promove uma perda de peso importante nesses pacientes. Aqui também a mesma coisa, né, mostrando então do basal, que ocorreu uma perda de peso importante, né, com as doses mais altas de lisdexanfetamina, né, nos pacientes só com transtorno compulsivo alimentar, tá? Não é para usar em qualquer obesidade, tem que classificar o paciente com esse transtorno psiquiátrico. E então para esse transtorno, ele é aprovado também para déficit de atenção e transtorno do comer compulsivo moderado a grave, né, que a gente pode fazer essa tabela e classificar ele como moderado ou grave ou extremo. Eficaz para reduzir episódios de gravidade, né, então em doses maiores, principalmente ele diminui esses episódios de transtorno de compulsão alimentar, melhora a qualidade de vida desse paciente, diminui o peso em todas as doses e é aprovado então pelo FDA. E falando um pouquinho, já acabando a nossa aula, do tratamento cirúrgico da obesidade, eu não vou me deter aqui em várias técnicas, né, cirúrgicas, mas hoje a gente sabe que a mais usada é o Y de Roux, o bypass gástrico, e hoje também já quase parelho com o Y de Roux é a técnica de sleeve, que é a gastrectomia vertical. Então é importante para nós, né, que não somos cirurgiões, mas que vamos indicar quando que esse paciente vai ir para uma cirurgia bariátrica.
Então, tem alguns critérios, né, que isso é muito importante, não é assim, tô um pouquinho fofinho, já quero fazer bariátrica, ou muita gente acontece assim, eu vou ganhar peso para poder fazer a bariátrica, o convênio liberar, então não pode deixar acontecer isso. Então, se o paciente tiver entre 18 e 65 anos, ele pode ser um candidato à cirurgia bariátrica. Se o IMC é maior que 40, também ele pode ser um candidato à bariátrica, ou acima de 35, com algumas comorbidades que nós vamos citar. É importante documentar, né, que os pacientes eles não conseguiram perder peso. Por exemplo, eu fui na nutricionista, eu estava usando remédio com o endocrinologista, com o médico da UBS, tem que ser por 2 anos. Então, você tem que ficar constatado que ele tentou fazer essa perda de peso com mudança de estilo de vida, com tratamento farmacológico por no mínimo 2 anos, tá? Que ele fez aquele acompanhamento certinho. E daí, então, pode ser um candidato também à cirurgia bariátrica. Para os casos extremos, então, adolescentes que ficam entre 16 e 18 anos, tem que ter uma concordância dos pais ou responsáveis legais, tem que ter um pediatra na equipe, tem que verificar se a cartilagem óssea já fechou do crescimento, né? Ele tem que estar no estágio puberal de Tanner no mínimo 13, então já está passando da puberdade, né? Tem que ver se ele fez o estirão de crescimento. Então, adolescentes entre 16 e 18 anos é um pouquinho diferente. Cada caso a gente tem que avaliar individualmente. Idosos maior de 65 anos também avaliar o risco-benefício, se é um idoso frágil, se é um idoso bem ativo, se ainda tem uma sobrevida muito alta, né? Então, também tem que ver o risco-benefício da cirurgia bariátrica por causa das complicações, né? Que vem déficit de algumas vitaminas, anemia, várias complicações que o paciente dumping, né? Que pode vir a ter depois da cirurgia bariátrica. Quais são as comorbidades? Então, o paciente está entre IMC entre 35 e 39,9, ele é obeso grau 2. Mas se ele for obeso grau 2, tentou emagrecer por 2 anos, com tratamento acompanhando certinho, não conseguiu, e ele for diabético, ou tiver apneia do sono, hipertenso, dislipidêmico, já teve uma doença cardiovascular prévia, tem insuficiência cardíaca, já teve AVC, hipertenso, ou fibrilação atrial, então tem várias outras doenças, osteoartrose, síndrome dos ovários policísticos, infertilidade, veias varicosas, hemorroidas. Então, tem várias dessas comorbidades, ele já pode ser um candidato à cirurgia bariátrica. Os que não podem ser candidatos, que a gente tem que ter precauções com essa indicação. Então, se ele for usuário de drogas ilícitas, alcoolistas, tem que evitar. Se tiver quadros psicóticos ou demenciais graves. Se o paciente não está compreendendo o risco daquela cirurgia. Se ele não vai ter até um acompanhante, né, que vai cuidar dele depois. Se ele não vai fazer a cada 6 meses, tem que vir fazer hemograma, dosagem de vitaminas. Se ele é um paciente que não tem condições de comprar todos os polivitamínicos que ele precisa usar depois da cirurgia. Então, tudo isso durante a consulta, o nosso acompanhamento do candidato à cirurgia bariátrica, nós temos que analisar, porque senão nós vamos piorar mais a vida desse paciente, deixar ele um paciente magro, anêmico, com falta de proteínas, porque não come carne. Então, vamos trazer, às vezes, mais doenças do que benefícios. E recentemente, em 2017, né, porque sempre a gente vai nos congressos e fica assim, e aquele paciente que tem MC entre 30 e 34,9, que é o obeso grau 1. Então, em 2017 foi aprovada, né, em pacientes diabéticos tipo 2, que tem esse MC entre 30 e 34,9, desde que esse diabetes não está sendo controlado. Quer dizer, o paciente já está com vários hipoglicemiantes orais, já está tomando insulina, 2 anos, e esse diabetes não controla, ele já tem que ter uma idade mínima de 30 anos, máxima de 70 anos, já tem diabetes tipo 2 por no mínimo 10 anos. Então, desde 2017 está também liberada, né, aprovada essa indicação que pode acontecer nesses casos bem estudados, né, bem indicados, tá? Ainda esses casos é limitada a técnica de bypass gástrico, né, por Y de Roux, e outra técnica só se o paciente tiver alguma contraindicação para o bypass gástrico, tá? Mas para diabetes tipo 2,
é usado ainda o bypass gástrico, porque a gente fala que essa cirurgia do Y de Roux, ele é uma cirurgia metabólica também, então ele muda a grelina ali no nível de trato gastrointestinal mesmo. Então, além de controlar a perda de peso, né, favorecer a perda de peso, o paciente também controla o seu diabetes. Porque a gente sabe que o paciente que faz bariátrica, ele muitas vezes em uma semana depois da cirurgia, ele já está com a glicose bem controlada e até sem tomar hipoglicemiantes orais. Então, ele nem emagreceu tanto para dizer, não, ele controlou o diabetes porque foi da perda de peso. Não, ele ainda nem perdeu tanto peso nos primeiros 10, 15 dias, e ele já controlou o seu diabetes por ser considerada mesmo uma cirurgia metabólica, que altera os hormônios gastrointestinais. Então, eu queria agradecer a todos mais uma vez, né? Lembrando aqui do nosso congresso, né? Para quem quiser participar, vai ser em Gramado, Congresso Brasileiro de Obesidade e Síndrome Metabólica, em abril de 2021, né? Se Deus quiser, vai correr tudo bem. E deixo aqui também o meu e-mail, né? Para quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar, eu estou à disposição, tá? Obrigada a todos e um bom congresso. Professora, muito obrigado mais uma vez, em meu nome e em nome da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso. Muito obrigado. Obrigada a você.